Olá, estamos no ar com mais uma edição do NFC, Nordeste Futebol Clube, o programa que narra a inédita jornada de 5 clubes nordestinos na disputa da Série A do Brasileirão nesta edição de 2025. O NFC fala de Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória, times do Nordeste que ocupam 1/4 das vagas da elite do Brasileirão. Mas o NFC, ao mesmo tempo em que fala de futebol, também fala da economia, da cultura e do turismo da região Nordeste. Temas que sempre são tratados por uma seleção de craques, que no programa de hoje tem a seguinte escalação. Aqui no estúdio, direto de Fortaleza, o jornalista, comediante e ex-árbitro de futebol, LC Galeto, o homem que provou por A mais B que Belchior estava certo quando disse que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Olá, Galeto. Tudo bem. Eu disse isso para ele também, só que o meu problema é que eu fico tentando revisitar umas coisas, rapaz, fazer umas reciclagens, velho, sem sentido, viu? Mas estou aprendendo. Você é o rei do bazar, então, né? É. Também aqui nos estúdios, o nosso analista de arbitragem, Dacildo Mourão, ex-árbitro dos quadros da FIFA. Olá, Dacildo, seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço a todos. E hoje eu tenho o prazer de ter um grande mestre da arbitragem brasileira. Já se apresentaram. Então tá certo. Direto de Salvador, o jornalista José Raimundo, o repórter que chamou gente para acompanhar o teste de DNA que constatou que Moraes Moreira e Armandinho Macedo eram filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar. Olá, Zé Raimundo, seja bem-vindo. Grande Moacir, salve Moacir, o padrinho de batismo de Iracema, a musa indígena do grande Zé de Alencar. Iracema era mamãe, rapaz. Também direto da terra de Todos os Santos, o Duque da Península de Maraú, o jornalista Jorge Alain Vivas, o professor universitário que traduziu do baianês a frase de Jorge Amado que diz: sonhos são caminhos construídos pelo coração. Jorge Alain é uma das maiores referências do jornalismo esportivo da Bahia e do país, para quem não sabe. Olá, Jorge Alain, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Marcelo, obrigado. Boa tarde. Essa frase é difícil puxar para o baianês. Eu pensei aqui, eita, suas ideias vêm lá na desgraça daquele coração, uma coisa mais ou menos assim, essa tradução para o baianês. E eu vou aproveitar essa conexão com a Bahia para pedir a Jorge Alain para apresentar o nosso convidado do programa de hoje. Jorge Alain, fica à vontade aí para apresentar o nosso convidado. Nosso convidado é um ex-árbitro de futebol, foi comentarista de televisão, eu tive a honra e o prazer de trabalhar ao lado dele na TV Bahia, em transmissões de jogos. Trabalhou durante muito tempo na comissão de arbitragem da CBF e tem em sua carreira apenas um dado que é a criação do VAR brasileiro. Esse VAR que às vezes dá muita confusão, mas que principalmente traz um resultado mais justo para as partidas. Eu na arquibancada, ele lá em campo, e depois eu tive o prazer de, ao longo de minha carreira de jornalista, conviver muito com ele. Boa tarde, Serapião, seja bem-vindo. Boa tarde, Jorge. É um prazer grande estar com você, conterrâneo, Zé Raimundo, um jornalista que muito honrou a região Nordeste com reportagens maravilhosas mostrando nossa cultura, e que também foi meu colega de Baneb, né? Trabalhamos juntos no Banco do Estado da Bahia, tá certo? Você que nos ajudou, inclusive, selecionando vídeos no começo do nosso projeto, nos ajudou na primeira exposição pública que fizemos. E meu amigo Dacildo Mourão, que foi um árbitro de alta categoria, teve o privilégio de ser convidado, inclusive, para apitar na Federação Paulista, fez um sucesso absoluto. Infelizmente, tinha um tornozelo meio pesado e precipitou a carreira dele, teve que encerrar. O LC Galeto, além de humorista, é árbitro, então completa a mesa para nós brincarmos. E, Moacir, você comandando isso, vai ser um prazer conversar com vocês, é um prazer muito grande estar aqui para falar de uma coisa que eu gosto, falar de amor e falar de arbitragem e com futebol são duas coisas maravilhosas. Um prazer grande estar com vocês.
Jorge Alain, vocês ficam com a prioridade da primeira pergunta para o nosso amigo Manuel Serapião Filho. For Vou pel- começar então, Zé. Se for pela hierarquia, tem que ser Jorge Alain, que é mais velho que eu, né? Mas de trás para frente, você quer inverter o calendário. Mas vamos lá. Você falou aí, Serapião, eu lembro daquela apresentação que você fez, se não me engano, no Futecom, lá no Rio de Janeiro, um final de temporada, e aí a gente selecionou alguns vídeos que você levou. Ali foi a semente. Depois daquilo, o que aconteceu até o VAR ser implantado no Brasil? Bom, depois daquilo ali, que foi 2009 no Futecom, organizado por Carlos Alberto Parreira, que você me ajudou a selecionar alguns vídeos para ilustrar como seria o processo. Depois daquilo ali, nós insistimos na Comebol, na própria FIFA e a própria CBF, até que em 2015 a CBF encaminhou o projeto para a FIFA e para a International Board, e foi aí que foi dado o start, não para o VAR brasileiro, sabe, Jorge, mas para o VAR mundial. O VAR começou com o projeto da CBF, esse trunfo, essa conquista é do futebol brasileiro, que pressionou a FIFA e a IFAB. E eles tinham ideia de como usar, obviamente, mas não tinham um projeto pronto, completo. E o nosso projeto chegou lá e assustou o pessoal da IFAB. E quando eles se viram obrigados a colocar na reunião anual da FIFA, e em 2016, em março de 2016, aprovaram como experimento, que é a tradição da IFAB. A IFAB tem uma máxima extraordinária. Eu vou mudar a regra e pergunto: isso é bom para o futebol? Então, primeiro experimenta. Se produz resultado positivo para o futebol, implementa-se. Então, assim foi feito com o VAR. Foram 2 anos de experiência e nós começamos aqui na CBF a já fazer offline, ou seja, sem a comunicação com o árbitro, mas treinando a filosofia, que uma coisa é o que você imagina e outra coisa bem distinta é a realidade, né? Apitar é fácil, vá para o campo, né, Dacildo? Então, a coisa é bem diferente quando você enfrenta a realidade. E nós tivemos muitas dificuldades, muitos percalços, e ainda hoje se tem, já depois de muitos anos de implementado a FIFA. Então, foi por força dessa edição da CBF, desse encaminhamento, e o nosso projeto foi o único encaminhado à FIFA, por isso que nós, sem nenhuma basófia, nos julgamos autor do projeto internacional que trouxe o VAR, porque tudo que está ali é tudo que estava no nosso projeto. Um saudoso Sérgio Pinheiro, que era um grande comentarista aqui da Verdinha, do Sistema Vez Mar aqui em Fortaleza, ele dizia assim, brincando, né, na TV Diário, que a gente participava da mesa, aí ele começava a falar de arbitragem, eu disse: Sérgio, comentar é fácil, meu amigo, difícil é apitar, comentar é sentado, é bom demais. Ele começava aí, o que você falou aí? Difícil é apitar, né, Sara? Comentar é fácil quando a gente não comenta, porque quando a gente vai comentar tem a dificuldade de dizer ao público o que é correto, e aí o cuidado é muito grande para a gente não prestar uma informação equivocada, uma opinião equivocada, porque tem um nome, e tem, sobretudo, a responsabilidade de dizer o que é certo e o que é errado. Então, nada é fácil, e só é fácil quando você está de fora. Quando você está exercendo uma função, nada é fácil, tudo exige um compromisso, um empenho, uma dedicação. Ô, Serapião, primeiro dizer que é uma alegria ter você aqui conosco, viu? Você é uma pessoa respeitada, querida, né? Colega de Baneb e de outras missões aí. E o NFC tem assim o privilégio de contar num programa como este com duas autoridades da arbitragem brasileira, né? Você e Dacildo são pessoas de muita credibilidade e que conhecem muito esses meandros aí do apito, né, da arbitragem. Mas eu queria te perguntar, Serapião, o seguinte: o objetivo para o qual o VAR foi criado por você, ele
está sendo cumprido? Ele está respondendo de acordo com o que com o que foi planejado, com o que foi pensado? José Raimundo, a sua pergunta é absolutamente pertinente. Não, não está. Houve uma extrapolação. Quando nós discutíamos esse projeto lá na FIFA, na International Board, nós fizemos parte da International Board para a grande reforma das regras, 2016 e 2017, e então para a implementação do protocolo do VAR. Então a FIFA, que sempre foi contra, entendia, por uma filosofia dos ingleses, eles entendiam que a autoridade do árbitro não podia ser posta em segundo plano, e então implementaram essa história do monitor na beira do campo para o árbitro decidir. No nosso projeto, a única alteração que foi feita foi essa. O nosso projeto não tinha isso. O nosso projeto era situação absolutamente indiscutível, o VAR intervinha e tomava a decisão. Como acontece hoje, no impedimento. Traçam-se as linhas, o soft diz se estava ou não estava impedido, e o árbitro não toma nenhuma decisão. Então, era o gol de Maradona, era o gol da Inglaterra contra a Alemanha, em 66, era o gol da Alemanha contra a Inglaterra na Copa de 2010. Quer dizer, lances absolutamente indiscutíveis. Então, o que fosse de liame de interpretação estaria fora. Por quê? Porque a interpretação vai exigir um grau de oscilação do 2 até o 8. Não vai ficar no extremo do 1, do 9 e do 10. Do 2 até o 8. E na medida em que você jogou no corpo do VAR a interpretação, isso criou uma dificuldade muito grande, porque a gente perde tempo, a gente está perdendo a arbitragem de raiz, o árbitro está se escorando no VAR e as decisões ficam conflitantes, porque quando é interpretação, eu e Dacildo, que fomos árbitros internacionais, temos uma visão muito aproximada do que é falta, do que não é, vamos divergir em algumas situações. Imagine o VAR tendo a responsabilidade de, numa dúvida, convidar o árbitro para uma revisão. E a CBF implementou, por ideia da FIFA, inclusive, vamos buscar a decisão mais justa. Ora, isso criou um embaraço muito grande. E o que é que está acontecendo? O VAR olha o lance e faz, para mim não foi, o VAR faz, para mim foi. Então não vamos ser omissos, vamos chamar o árbitro para fazer uma revisão. E o árbitro vem e a decisão que ele tomar não será absolutamente certa nem absolutamente errada. E isso deveria ser para o campo, para o árbitro continuar apitando, porque uma das condicionantes do nosso projeto está lá escrito em letras garrafais, manter a atual sistemática de arbitragem. Então, com essa colocação de lance de interpretação, você criou esse embaraço e essa, digamos assim, desnaturalização do projeto inicial. E lá no nosso projeto tinha escrito, inicialmente, vamos dar os passos. Como é que a criança aprende a andar? Dando o primeiro passo. Vamos dar os passos definitivos lá na frente, com a evolução, quando a cultura do futebol absorvesse o VAR nesses limites bem estreitos, poder-se-ia, fazendo-se novas análises, ampliar o espectro da atuação do VAR. Então, houve essa desnaturalização, essa invasão, e que está causando esta, digamos assim, esta perplexidade no torcedor, no jogador, gerando distúrbios, gerando conflitos. Mas, apesar disto, nós temos que concluir necessariamente que a grande maioria das decisões, seja com o VAR intervindo equivocadamente ou acertadamente, são bem maiores, porque, afinal de contas, se o árbitro vai rever o lance com slow motion, com um ângulo mais adequado do que às vezes ele tinha em campo, ele vai tomar a decisão mais correta. Embora haja aí algumas, digamos assim, algumas colocações meio fortes
que fere a regra do jogo. Por exemplo, o braço aberto significa ampliação do espaço, quando a regra não prevê isso. Então, isso está gerando alguma dificuldade e algumas decisões equivocadas. Mas o certo é que o objetivo era para erros claros, e nosso projeto falava em erros claros e indiscutíveis. A FIFA botou claro e depois, com o reforço, veio com claro, vírgula, óbvio. Muita gente diz claro e óbvio, porque claro é o óbvio é o claro. Muitas vezes confunde como se fossem dois adjetivos. Não, é o lance claro, o lance óbvio, para fortalecer o entendimento. Então, houve, desculpe, Jorge, alongar muito o Zé Raimundo, alongar muito a resposta, mas sem esta visão ampla, eu acho que vocês não teriam possibilidade de chegar mais no particularismo e esclarecer melhor o torcedor. Não, perfeito, perfeito. Você colocou essa, digamos assim, essa criança no mundo aí, né? Que é essa ferramenta. E você teve algum momento já que você perdeu a paciência pelo mau uso dessa ferramenta? Assim, rapaz, esse jogo aqui, pelo amor de Deus, se eu pudesse, eu ligava para quem é responsável por esse comando hoje. Perfeito, Galeto, perfeito. Perdi sim, tenho perdido constantemente. Sempre que eu vejo um lance de fina interpretação ou um lance com uma interpretação completamente equivocada, eu perco a paciência. Mas, infelizmente, a minha intolerância não tem força coercitiva para obrigar a que os trilhos sejam retomados. Entendeu? O VAR tinha que ser como o trem, sobre trilhos. Então, infelizmente, há esses lances, sim, em que a gente sofre muito, e o pior de tudo, quando a decisão é equivocada, né? Quando sai do trilho, mas a decisão é acertada, tolera-se, porque o ser humano quer justiça, né? Tolera-se, não é a finalidade, mas tolera-se. E quando a decisão é equivocada, aí a coisa dói muito, Galeto, não é? A subjetividade fica para o árbitro em campo, porque Dacildo sabe mais do que eu até. O árbitro em campo, ele sente o olhar do jogador, ele sente o que o jogador objetiva, se ele quer jogar a bola ou se ele quer impedir o jogador de jogar. E a imagem não vai dar isso. Imagine uma bola que vem cruzada, eu sou o defensor, ao invés de olhar para a bola, eu olho para o adversário e depois volto. E o árbitro em campo percebe isso. E no VAR não é possível aquilatar o lance considerando esse detalhe de fineza e de percepção que o ser humano tem, até pelo sentimento. Dacildo, quantos lances você marcou? Quantos pênaltis você marcou sem ver o lance, só por sentir? E com esse VAR intervencionista, está sendo extraído, lamentavelmente. Vou fazer uma perguntinha que vai ser bom para todos. É o seguinte, Serapião, eu critico muito o nosso VAR brasileiro aqui, porque a CBF, ela instituiu o quê? Serão pessoas, eu até brinco, sabe? Eu digo assim, jogaram burburinho, quem pegar vai ser VAR. Porque eu observo que o nosso VAR não tem pessoas aí com nome, com experiência, cancha dentro de campo. Nós temos pessoas que nunca apitaram um jogo de Série C, sendo VAR, certo? Até que ponto a necessidade que o camarada tenha, ele estivesse dentro do campo apitando uma Série A, ou Copa do Brasil, ou Série B pelo menos, mas a gente vê muito VAR. Eu até brinco, nunca apitou nem briga de galo. Aí o cara tá lá decidindo um lance decisivo, o Daronco lá dentro do campo, aí ele treme na base para chamar o Daronco ou não, ou atrapalha, induz ao erro. Como é que você vê esse detalhe do árbitro que está sendo escolhido, o pessoal, o VAR, né, que está sendo escolhido para participar aqui no nosso campeonato? CBF. Ô, Dacildo, você tem toda a razão no aspecto geral, mas no particular, eu fazia uma seguinte ponderação. Se você conhece a regra do jogo e se você é bem treinado, de acordo com a filosofia, e você dá uma resposta positiva no treinamento, você pode ser aquinhoado, ainda que não tenha tido uma experiência. Lógico que aí entra o elemento. Eu sou novo, vou ser VAR do Klaus. Eu vou ter coragem de chamar o Klaus para ser VAR. Isso é uma questão da formação do ser humano, da sua força interior. Você pode ter uma pessoa que não tem experiência, mas que tenha força interior e diz, olha, minha opinião aqui é um erro claro,
É Klaus, é Dacildo Mourão, é Manuel Serapião Filho, é Arnaldo César Coelho, é José Roberto Reit, não importa. Eu tenho uma imagem, eu sei a regra, a imagem que prova que o árbitro errou, eu vou chamar. Agora, o que precisa ser feito, Dacildo, é ter uma instrução lógica do que deve ser. Porque nós vivemos hoje no Brasil um momento muito difícil na arbitragem. Você interpreta assim, o outro interpreta assim, é para vermelho, é para amarelo, é cartão roxo, é cartão lilás. Essa dúvida que existe, essa indecisão que existe numa diretriz do que é arbitragem. Porque quando você traça uma diretriz, ainda que ela não seja a mais perfeita, mas você alinha para todos os árbitros e para todos os jogos, você faz justiça. A regra não é boa, vamos mudar a regra, mas enquanto não mudar a regra, se essa regra serve para a equipe A e é aplicada também para a equipe B, se faz justiça. Então, a questão é do treinamento e da orientação. E nós dávamos treinamento e só habilitávamos o árbitro depois de um treinamento com envio de vídeos e da resposta dele para a FIFA, e a FIFA autorizava. Então, há um treinamento prévio, não sei se está sendo seguido hoje, depois que nós deixamos a CBF em abril de 2002, não sei se está sendo seguido hoje com esse rigor, mas tem muita gente capaz, não é? E que pode desenvolver o trabalho se receber uma orientação e se der uma resposta muito positiva. O compositor paraense Billy Blanco dizia que o que dá para rir dá para chorar. Claro que até a informação que Jorge Alain deu aqui um dia no programa, eu não sabia quem era o pai do VAR. O Brasil está começando a descobrir que o VAR tem um pai. Se chama Manuel Serapião Filho. Todo torcedor sabia que o juiz tinha uma mãe, que, coitada, sofria quando era para se apontar os erros do árbitro em campo. E agora tem muita gente também falando mal do VAR. Se vão xingar o pai do VAR, porque ele não tem mãe, só tem pai até agora, o que é que fica para Manuel Serapião Filho? Porque, efetivamente, você tem uma possibilidade de dizer que isso é coisa do futebol. Para o bem ou para o mal, o futebol sempre vai encerrar uma questão polêmica, sempre vai ter um bate-boca, sempre vai ter motivo para reclamação. E eu queria que você pudesse fazer um paralelo, porque eu acho que matéria que você deve estar estudando, a gente está tendo o auxílio da tecnologia em jogos de tênis, em jogos de voleibol. O que é que difere, o que é que traz, enfim, como diferencial daquilo que a tecnologia tem auxiliado nos outros esportes que ainda não conseguimos trazer para o futebol? Ó, Moacir, muito pertinente, e essa é uma reflexão que eu tenho feito com muita frequência, e sempre que eu posso me pronunciar, o faço. Você não pode comparar futebol com nenhum outro esporte. No basquete, tocou é falta. Vai ser uma questão puramente visual. No tênis, a bola dentro ou bola fora? Tocou na rede ou não tocou na rede? No vôlei, houve invasão ou não houve? Quer dizer, são situações absolutamente fáticas que correspondem ao impedimento, a bola sair ou não sair de campo, entrar ou não entrar na meta, ter sido a falta dentro ou fora do campo. Então, são situações fáticas que, nesse particular, tudo se assemelha. Precisa ter a tecnologia adequada para fazer a captação correta da imagem, ok? Mas o futebol é um esporte de contato. Há uma carga. Essa carga foi faltosa? Não foi? Qual foi a força aplicada? O jogador tocou no pé do adversário, mas por imprudência ou por um acidente de futebol? E aí entra o campo da interpretação. Então, o que dá para rir, dá para chorar nesse particular, é que a nossa intenção foi de trazer ética ao futebol e evitar que os grandes erros que maculam o futebol e que a ética não pode tolerar fossem afastados. Por quê? Nunca, em nenhuma atividade da vida,
chegaremos a 100% de acerto em todas as nossas decisões. A vida não é perfeita. E o futebol, que tem uma paixão mais aguçada do que qualquer outro esporte, no esporte, no futebol, se eu for jogar uma pelada com você, você é meu amigo e irmão, daqui a pouco eu estou querendo me dar um tapa e você está querendo me dar outro. Porque a emoção do futebol parece que aflora com mais força. Então, no futebol, você tem um lado emocional, passional, e o torcedor do Fortaleza não vai achar nunca que o pênalti que foi marcado a favor do Ceará, do Bahia ou do Vitória, que foi correto. Ele sempre vai achar ao contrário, sobretudo em situações de dúvida, em situações de fina interpretação, como eu me refiro nos meus comentários que eu faço para dizer que o VAR não deveria interferir. Então, o certo é que, quando o erro é grosseiro, a gente chora, mas chora com pena de quem aplicou mal a regra. E quando ele é um acerto, a gente sorri, porque se sente homenageado com o alcance do objetivo do nosso projeto. Só uma perguntinha aqui que eu lembrei, que o pessoal pergunta muito, é o seguinte: Serapião, o que é que você acha dessa questão também da CBF? Eu não sei nos outros países, mas na CBF aqui, só usa o pessoal da ativa. Por exemplo, um camarada que deixou de apitar há 2 anos, o cara apitou clássicos e clássicos no meio do mundo aí, não pode ser VAR. Enquanto o outro, que nunca apitou nem briga de galo, vai ser VAR. Aí eu queria entender qual a sua opinião sobre isso. Se tinha que ser só quem está na ativa, ou poderia pegar alguém que terminou, digamos, deixou de apitar há 5 anos, só dar um treinamento e tal. Como é que você vê isso? Serapião, o Dacildo quer revogar a lei da bengala para o juiz de futebol, viu? É sentado, né? Quando não tiver mais, por exemplo, se o tornozelo não deixa mais correr em campo, ele vai ser VAR. Não, eu não queria não. Já parei há muito tempo. Serapião. Mas o cara parou rápido, né? Isso, é o que o Darcy está falando, que são ex-árbitros acostumados a grandes decisões. Isso, e parou há pouco tempo, né? O cara parou e dá um treinamento, ele estava apto. Mas não, inverteram. Pegou o cara que nunca apitou briga de galo, entre aspas, e vai ser VAR. O que você diz, Serapião? Eu quero dizer, Dacildo, que às vezes eu sofro porque o nosso país, isso não é dando pancada em você, não, é falando de modo geral. O nosso país vive um momento em que, vamos lá, a cultura do Ceará, do José de Alencar, o humor do Ceará, isso pode passar despercebido num país? E quando isso passa despercebido, é porque a gente não vai lá para o Ceará vivenciar, beber na fonte da sabedoria. Quando o nosso projeto não é lido e as pessoas não procuram saber o porquê das coisas, como as coisas, porque as coisas são como são, mas nós precisamos saber por que elas são daquela forma. E no nosso projeto está lá dito: a função deve ser exercida por árbitros da ativa ou por ex-árbitros renomados e de reconhecida capacidade, desde que treinados. E você está sentado numa cabine, se você enxerga bem, conhece as regras do jogo. Quanto mais velho você for, mais prudente, naturalmente, você será. Mais equilibrado e mais paciente para não tomar decisão precipitada, você vai ter. Imagine só que a gente está sendo pressionado porque o VAR demora muito. E quando eu treinava, o VAR dizia: epa, esqueça o tempo. Se prepare para ter uma resposta rápida, mas nunca se precipite. Eu dizia a todos os árbitros: se apaixone pela primeira imagem, mas não se case com ela. Vá namorar com a segunda, com a terceira, depois você volta para a primeira imagem. Então, o homem experiente, o árbitro experiente, que sente o clima do jogo, que sente a determinação, pode e deve perfeitamente ser utilizado como VAR, e isso está no protocolo, no seu nascedouro, quando eu ajudei a redigir. Árbitros da ativa ou ex-árbitros que tenham deixado o futebol recentemente. Lógico, porque se você se distancia das regras
dos seus fundamentos, dos cursos, e perde a sensibilidade, o detalhe para você tomar a decisão certa ou errada, você é uma pessoa que está defasada do conhecimento necessário para exercer a função. Mas perfeitamente possível e está previsto no nosso projeto, que eu vou depois encaminhar a versão originária para vocês lerem lá como está tudo absolutamente previsto, inclusive no que eu já me referi. Primeiros passos dos lances indiscutíveis, depois, quando a cultura do futebol absorver, você dá o segundo passo. Então, Dacildo, efetivamente, eu prefiro um árbitro recém-jubilado, que esteja atualizado e que tome o curso e continue se atualizando, do que um árbitro novo que vai ter receio de desafiar Rafael Claus. E o problema que a gente passa, né? Que a gente passou, né? Eu li recentemente que uma sugestão, essa questão de tempo que você citou, do VAR ter um tempo limite. Teve época aqui de levar 10 minutos analisando um lance. Se o lance não é tão claro que você olhou ali 10 imagens e em 2 minutos não conseguiu resolver, não é em 10 que vai resolver. Você é favorável, você disse que não se preocupar com o tempo, mas quando se gasta 5 minutos para se tomar uma decisão, esfria o jogo, termina tendo uma interferência a mais nessa partida. Então, são duas perguntas emboladas. Uma é essa questão do tempo. Se hoje, pelo rumo que esse filho rebelde tomou, não seria bom ter um limite de olha, você tem 2 minutos para analisar. Se em 2 minutos você não decidir, vale o que o árbitro marcou em campo. E outra, existe margem para esse filho rebelde melhorar? Bom, para melhorar, basta voltar à origem. Só lances claros e indiscutíveis. Aí fica fácil. Se a FIFA entende que a decisão final é do árbitro de campo, ele vai lá, bate e volta. Ok? Se é lance claro e indiscutível, eu olho e vejo. Ok? Agora, vamos para a sua primeira pergunta relacionada com o tempo. O que seria mais importante? 3 minutos, 4 minutos de decisão correta ou apenas 2 minutos de decisão incorreta com a omissão do VAR? Uma pergunta que te faço. Eu sei que a resposta é óbvia, mas eu vou acrescentar uma pimentinha nisso aí. Quem esteve na cabine do VAR sabe que aqui no Brasil, primeiro, as imagens não são boas. Quando fala-se em 4K aqui, a gente está com kkkk, que as imagens a gente vê que são nubladas ou coisa que o vale. Você, como um homem de televisão, Zé Raimundo também, sabe que há diferença muito grande entre o analógico e o 4K e que a gente, às vezes, está sendo enganado nisso aí, suponho eu. Não tem a nitidez que nós precisaríamos ter. Nós temos a deficiência da iluminação dos estádios. Nós temos a altura do estádio que a câmera é posta num ângulo mais baixo que não vai lhe dar a imagem. E existem lances, Jorge Alain, que tem uma complexidade tão grande. Imagine que um centroavante esteja em posição supostamente de impedimento. Tem uma perna de um companheiro dele à frente, obstruindo a perna do adversário que lhe estaria dando posição ou não de legalidade. E tem a perna do outro jogador que está do outro lado. Então, existem lances de complexidade elevada que não podem ser resolvidos. Às vezes, você que sabe bem, a câmera 1 é a que filma o geral e a câmera 2 é a que filma o geral mais centrado. A câmera 1 seria eu aqui e a câmera 2, eu aqui de volta. Quer dizer, a nitidez para o árbitro é melhor. Às vezes, eu vou usar um termo que você conhece bem e talvez seja novo para Dacildo, para o pessoal, para o Galeto e para o Moacir talvez não, o cameraman chicoteia a imagem. Então, aquela câmera que me daria a imagem ideal, chicoteou. Eu tenho que me valer de uma outra. E vou para o outro ângulo. E vou para outra situação, até encontrar uma imagem que me diga se a decisão foi correta ou se a decisão foi errada. Agora, o que há também para contribuir com esta perda de tempo, que quebra o jogo, você tem toda a razão,
quebra o jogo, eu estou tomando 2-1 e você para o jogo 5 minutos, meu amigo, eu volto com o meu elan completamente comprometido. Quem sabe assista de futebol sabe disso. O que há é um despreparo do VAR para eu sei se a jogada foi do lado esquerdo, se é impedimento ou se a bola entrou ou não entrou, eu tenho que saber que câmera que eu vou pegar para tomar a decisão. Aquele lance do Fortaleza com o Sport, vocês se recordam? A bola entrou ou não entrou? O VAR perdeu um tempo longo olhando pela câmera 6, que é a do impedimento. Ela é enviesada em relação à linha da área. Ele teria que centrar a sua visão na câmera de linha de gol, que nós conseguimos botar. Foi uma briga danada com a CBF, mas conseguimos botar a câmera na linha de gol e centralizar ali, com o slow motion, parando de acordo com os frames adequados, para decidir se a bola entrou ou não entrou. Então, naquele lance, a bola ficou sombreada e não se pôde dizer se entrou ou não entrou. E aí entra uma questão, um parênteses, viu, Jorge, que é fundamental, da Dacildo, Moacir, Galeto e Zé, é fundamental. O VAR tem que obedecer ao princípio da legalidade. Se ele não tiver imagem clara, ele não pode modificar a decisão de campo. E eu não estou vendo claramente, mas vou chamar o árbitro para ver. O árbitro não vai ver claramente, isso é uma questão de visão. Então, Jorge, estou com você. Quando perdemos tempo por incapacidade, quando perdemos tempo por uma imagem ruim, de uma mineração ruim, de uma Série A do Campeonato Brasileiro, a gente atribui essa responsabilidade à CBF, tem que cuidar disso, atribui ao VAR, que não sabe buscar a câmera certa. Mas o geral, as exceções, o geral é este: celeridade sem precipitação. Vou 2 minutos. Mas com 3 eu resolveria o assunto. E se o VAR tiver com 2 minutos pressionado por aquele tempo, um cronômetro como um jogador de xadrez ali à sua frente, ele está olhando o relógio e olhando o tempo, ele vai ter uma pressão psicológica extraordinária e não vai tomar a decisão correta e vai se precipitar, ou chamar, ou não chamar, ou deixar o jogo seguir, ou não deixar o jogo seguir. O ideal é que haja um preparo, uma boa tecnologia, que saiba o plano de câmeras para pedir a câmera certa, para decidir rapidamente, sem precipitação. Mas, entre o tempo a mais e o tempo a menos na busca da decisão correta, como está no protocolo e como nós escrevemos, é preferível o tempo a mais. Foi longa a resposta, mas eu acho que eu tenho que explicar para vocês como é que funciona, que o Brasil não sabe. O grande erro da FIFA, e isso eu já disse a Bussaca, com quem eu mantenho um contato frequente, eu disse ao Colina, no começo, e disse a ele: olha, Colina, hoje nós não temos nada. Vamos ter correção dos erros claros. E você quer botar já a interpretação. Veja você, a gente está vivendo sem nada. Eu estou com fome, estou morrendo de fome, e o cara, eu quero meu café com leite. Meu amigo, eu estou morrendo de fome, me dá o pão com café preto, até sem açúcar. Não é? Não, eu só vou tomar se for com leite. Aí não tem leite, você morre de fome. Então, a vida é assim, cara. Às vezes as pessoas querem decidir para mostrar sua autoridade e não decidir para mostrar sua qualidade, seu compromisso com o futebol. Então, são essas coisas, Alain, que efetivamente colocam dúvida, né? Celeridade, sem precipitação, treinamento, tecnologia adequada e lances claros e indiscutíveis, você vai ter um bate-pronto. O árbitro vai lá e me dê a câmera, me dê outro ângulo, o que foi que eu disse? Você quer ver outra grande mentira, Jorge? Dacildo, isso é importante que você ouça a minha opinião. Lógico que Moacir e Galeto também, todos, mas porque Dacildo é mais envolvido com a questão. O árbitro estava bem colocado. Dacildo, quantas vezes você estava em cima do lance e errou? E quantas vezes você estava distante e acertou? Então, para o VAR,
é de mínima importância, salvo alguns detalhes que eu posso mencionar para você, é de mínima importância o posicionamento do árbitro. O que é que o VAR tem que ver? A imagem e o conhecimento da regra. Eu tenho uma imagem clara, o árbitro está em cima do lance, está vendo supostamente, porque ninguém sabe se o olho do árbitro virou para o lado. Essa câmera que a FIFA botou aqui para o árbitro ver, a visão do árbitro, não. Eu estou olhando para vocês, a câmera é fixa. Eu olho para o lado, não estou vendo nada de vocês. Você olha para o lado, não está vendo. Eu tive um lance num Vitória e Ipiranga, quando cheguei em casa, disse, meu Deus do céu, como é que eu não dei um pênalti desse? O Severino foi puxado pelas duas pernas. Quando o Severino pegou a bola, o goleiro do Vitória foi para cima dele, eu fui olhar para a área para ver o cruzamento. Severino cruzou e o goleiro do Vitória puxou e derrubou. Quando eu olhei, o Severino estava caído, eu não tinha visto nada. Quando cheguei em casa, um escândalo o pênalti. E eu não marquei. Então, a visão do árbitro é importante para ele decidir em campo. Porque tem mais uma coisa aí importante, Dacildo, fundamental. Quando eu quero saber se o árbitro está bem colocado, se está mal colocado, se estava com a visão obstruída ou não, eu não estou diante de um erro claro. Porque quando eu preciso pesquisar a posição do árbitro, eu não tenho uma imagem clara aqui de que houve pênalti ou de que não houve pênalti, de que houve agressão ou que não houve. Eu tenho imagem. Ah, não tenho. Como é que estava o árbitro? Então eu vou chamar porque eu não tenho imagem clara. Aí desfigura completamente a filosofia e o objetivo do VAR. Então, é essa a questão central, que o VAR, se trabalhar com imagem clara, nos limites da legalidade e para erros claros e indiscutíveis, o árbitro vai lá e aí pode ser um árbitro novinho. Se tem a imagem clara, ele vai desafiar Pierluigi Collina, que apitou a final de Brasil e Alemanha, e vai dizer, Collina, você cometeu um erro aqui, você não viu esse pênalti. Acabou. Quando é que a narração do árbitro pode ajudar o VAR? Imagine que haja uma disputa por baixo, o defensor cortou a bola e o árbitro marcou o pênalti. O VAR está vendo que o pênalti não houve, que o defensor cortou a bola. Esse lance do Jean Lucas no jogo com o Fluminense, vocês se lembram? Que Jean Lucas cortou a bola entre as pernas do jogador do Fluminense, tá? Não é pênalti. Então, imagine que o árbitro marcasse pênalti daquele lance. Aí o árbitro pode dizer assim, fulano, olha, eu estou checando aqui, parece que ele tocou na bola. Não, não. Eu marquei o pênalti porque ele deu um soco na cabeça do jogador. Aí a informação do árbitro vai alertar para o VAR, que já deve fazer isso, olhar o todo da jogada, vai alertar o VAR para olhar. Deixa eu ver o soco. Ah, houve o soco. E o VAR poderia se precipitar e olhar somente a jogada embaixo. Embora um VAR bem qualificado tenha que olhar a jogada por inteiro, daí porque ele não pode se apaixonar pela primeira imagem. Eu acho que pela primeira vez nós temos 5 integrantes do NFC que ficaram apaixonados pela sua presença aqui. E, Jorge Alain, a gente já pode agendar num tempo muito curto um retorno de Serapião, porque esse tema seguramente vai estar na pauta do campeonato até o seu término lá em dezembro. E eu, Zé Raimundo, acabei ficando com uma conclusão, e eu não sei se você concorda comigo. Serapião usou por 2 vezes o termo da slow motion. E eu brincava contigo, eu dizia que a câmera lenta tinha sido inventada na Bahia. Já era o Serapião trabalhando para ver um lance com maior detalhamento, não é isso? Eu não tenho dúvida agora que o slow motion, em teste de DNA, o slow motion foi criado na Bahia também, né? Você sabe que a fila de baiana é com sandália japonesa, né? Mas não tem aquela piada do Cacete Planeta. Eu falo isso muito à vontade, porque eu gosto dessas brincadeiras, não me incomoda, não me atinge, né? Mas não tem aquela história o Cacete Planeta cravou essa, né? A seleção de basquete da Bahia joga a bola na sexta, mas ela só cai no sábado. Não tem isso. Serapião,
for filho, porque aquela cobra que está ali, ela vai me picar. Mas assim, ó, o baiano pode até ser assim sossegado, né, que é o espírito dele natural, mas é trabalhador muito, entendeu? Responsável, cumpre com suas obrigações. Esse é o verdadeiro espírito do baiano. Está aqui para aplaudir não só o espírito do baiano e o povo baiano, Zé, mas sobretudo a inteligência e aí a competência de Serapião por ter trazido a cena do futebol brasileiro, uma invenção que tem tudo para ser algo que vai eliminar de vez essa polêmica. Aí a gente vai só esperar ver o que é que a tecnologia pode verdadeiramente incorporar, né, para eliminar esses problemas que hoje dão margem por interpretações de seres humanos, né, e às vezes não ajudam, só atrapalham, né? Eu queria... Você falou bem, Marcelo. Eu acho que Serapião não dá para esgotar tudo que a gente precisa abordar com ele sobre o VAR num programa. Acho que outros programas virão aí com a participação dele para que esse assunto, esse tema seja debatido com mais profundidade, com uma autoridade como é ele. E Dacildo, né, na bancada também, que é o nosso grande astro aí da arbitragem. O telefone está tocando aqui, hein? Dá licença, pessoal. Vou atender, viu? Tá lá. Nordeste Futebol Clube? Tá certo. Ah, opa, diga o seu nome. Certo. Nonato de Orocó, Pernambuco. Eita, Tem uma Pernambuco. pergunta sobre arbitragem. Olha, o programa. Tudo bem, vamos lá. Qual é a pergunta? Certo. Se árbitro pode apitar armado. Não, porque ele disse que tem um. Ele disse facão. Que tem um vídeo, ele disse que tem um vídeo aqui. Com facão, tá aí, ó. Pronto. Mostrar Você mandou aí. para produção? Então vamos ver o vídeo aí. Olha aí. Tá ali, olha aí. Fala-me Deus. Olha aí o camarada ali É um correndo. árbitro com a faca. Com o facão correndo atrás do jogador, viu? E aí, Dacildo, pode ou não pode? Rapaz, não pode não, né? Eu não sei de onde é que saiu esse facão, né? No meio do campo, o árbitro com facão, eu não sei de onde, né? Ele deve ter sofreu alguma agressão, alguém entregou o facão a ele, né? Mas disciplinador, né? Disciplina, vamos fazer a defesa dele, né? Oi. Não, eu estava nesse jogo. Aí você tava lá? Como é que foi? Era o maço do bandeirinha, do assistente. Essa dúvida você tirou no VAR, não foi? Agora eu não sei se ele vai, eu não sei se ele vai convencer. Exatamente. Eu não sei se esse árbitro vai convencer o juiz de que ele é inocente da história, viu? Pronto, eu vou fazer a defesa dele. O Serapião já foi juiz também togado, viu? Vixe, rapaz, olha aí. Serapião, obrigado, meu irmão, pela participação. Fique aí à vontade para suas despedidas da primeira participação no NFC, viu? Você vai voltar outras vezes, se Deus quiser. Perfeito, estou à disposição e pode contar conosco. Um prazer muito grande, sobretudo ao lado do Dacildo, do Galeto que conheci hoje. Você comanda esse programa muito bem e da baianidade aqui, né? A bancada baiana fazendo valer. Estou à disposição e só gostaria de encerrar dizendo o seguinte: apesar de todos os percalços que o VAR tem em todos os ângulos que nós mencionamos e com erros ainda grandes, o saldo é extremamente positivo. No mínimo, 80%, 85% das decisões do VAR, algumas demoradas, mas no mínimo 85% são correções adequadas e o futebol ficou mais ético, mais justo por conta do VAR, que poderia ser melhor, mas na vida, se a gente se aperfeiçoar no primeiro dia, vai deitar na rede como baiano e não vai se esforçar para evoluir, para progredir, que é o objetivo de todo ser humano que pensa. Um forte abraço, um prazer muito grande. Serapião, Zé Raimundo, Jorge Alain. Um abraço, Moacir, um abraço, Serapião. Obrigado aí pela sua participação, parabéns aí pela sua competência. Um abraço, Alain, Galeto, Dacildo. Valeu, Zé Serapião, obrigado pela participação. Galeto, Moacir, Dacildo. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, Dacildo. Obrigado, Valeu. Galeto. E nós Grande abraço.
deixamos aqui o convite para que na próxima semana você volte a assistir o NFC e aproveita aí, nos segue nas redes, veja aí os nossos endereços aí, né? E a gente volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá.